Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Riqueza e pobreza, provas, expiações, lições para o espírito. O que é mais valioso para o espírito, a vida de pobreza ou a vida na riqueza? Jesus condenou os ricos de alguma forma? Será que é necessário nos desfazermos de tudo o que temos para evoluir? Essas são algumas questões que refletiremos hoje. Sou o Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre a riqueza material, por um quarto de hora. Vamos trazer uma referência do Novo Testamento do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, em que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Muitos entenderam que Jesus condenou a riqueza material como algo que o cristão deveria se libertar o mais rápido possível, e que a pobreza é que é importante. Mas qual a questão central aqui? É o valor material e o valor espiritual. Nos ensinos de Jesus, todos os ensinos morais de Jesus, ele põe a educação da alma como objetivo. E a educação da alma, ela tem a ver com a aquisição das virtudes que a alma precisa, que o espírito precisa para o seu crescimento. E em relação à riqueza material, qual virtude se pode exercitar com a riqueza? A caridade, humildade, a simplicidade, como uma prova. Nesse trecho, os dois senhores a qual Jesus se referencia são o espiritual e o material. Isso quer dizer que em algum momento isso vai entrar em choque. Haverá a necessidade de decidir qual caminho, qual vai prevalecer. Então a questão levantada é o seguinte: onde ou no que a sua vida, os seus valores, as suas decisões, os seus projetos de vida estão apoiados? Com os seus valores, suas decisões, seus projetos de vida, o que é que você busca? Esse é o ponto para refletir. O seu comportamento reflete os valores a serem adquiridos pelo espírito. Humildade, por exemplo, paciência, fé, o bem, ou ainda as disputas de vaidade, posse e superioridade que vemos por aí. Onde é que você que me ouve, e eu também, né? Onde é que nós estamos? Quando esse assunto é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, os espíritos colocam, junto a Kardec, a utilidade providencial da riqueza e comentam sobre as provas relacionadas ao espírito encarnar rico ou pobre, dizendo assim, se a riqueza, materialmente falando, fosse um obstáculo absoluto à salvação, conforme alguns acabam por interpretar as palavras de Jesus, porque se concentram na letra e não no espírito, Deus concederia, colocando nas mãos de alguém o seu próprio instrumento de perdição, sem nenhum tipo de apelação, o que a nossa razão não consegue aceitar. Agora, sem dúvida, pelos arrastamentos que traz, que leva, né, pelas tentações que traz e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada. E é até, dizem os espíritos, mais perigosa do que a pobreza, do que a miséria. Como prova, como provação, a riqueza, por que ele diz isso? É porque como prova, a riqueza material, ela é o que mais excita o orgulho. Não existe outra coisa que faça melhor do que ela. Excita o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a vida sensual. Daí o risco para o espírito encarnado. E ainda é o laço mais forte que prende o ser humano, o espírito encarnado, à terra e lhe desvia os pensamentos do que é o espiritual. E isso acontece de uma maneira tão forte, dizem os espíritos, que
muitos casos, aqueles que antes eram pobres, e miseráveis até, e passam para uma vida de riqueza e esquecem rapidamente a sua primeira condição. Passam a ignorar aqueles que partilharam os seus anos de pobreza, os que os ajudaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. Mas, claro, vejam, do fato de a riqueza tornar a difícil a vida do espírito encarnado em termos de sua missão, não quer dizer que torne impossível e que não possa servir como um meio de salvação para aqueles que sabem dela agir, se servir. Da mesma maneira, ele faz uma comparação interessante, da mesma maneira que uma droga ou um veneno que é prejudicial e pode matar, quando administrada em doses certas, acabam por devolver a saúde. Então, ali, quando Jesus, nesse trecho do Evangelho que eu citei, ele está falando aquele que é chamado o mancebo rico. Quando ele pergunta a Jesus os meios de ganhar a vida, Jesus fala para ele: desfaz de todos os teus bens e me segue. Mas ele não estava querendo dizer ali que é como um princípio absoluto que todos devem se livrar do que têm, porque só assim é que a pessoa vai ser salva. Não. O que ele estava falando? Sobre o apego aos bens terrenos. Esse é um obstáculo para a salvação. É que aquele menino, aquele moço, se julgava quite por causa dos mandamentos que ele observava. Mas ele se recusava à ideia de abandonar os seus bens terrenos. É o apego material. E o seu desejo de obter a vida eterna, de boa vontade, o desejo sincero, não conseguia ir até o ponto em que ele tivesse que se sacrificar. Então, o que Jesus coloca para ele é uma prova decisiva, de forma a expor, né, o seu pensamento acerca dos bens materiais. Ele poderia ser tranquilamente uma pessoa honesta, na opinião dos outros, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, não ser orgulhoso, honrar o seu pai, a sua mãe, mas ele não tinha aquilo que é a verdadeira caridade, porque é a virtude nesse sentido, ela vai até a abnegação, que vai o sacrifício. É isso que Jesus quis demonstrar e é uma aplicação do princípio que Kardec coloca como divisa no Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Se nós pensássemos que abrir mão das riquezas e tudo, que seria aquela ver a coisa de uma maneira mais rigorosa, isso seria tirar a riqueza da terra, seria prejudicial à nossa felicidade futura mesmo, porque é o mote do progresso, do trabalho, que nós procuramos buscar. E isso acabaria por, retirando esse incentivo nas nossas condições, acabaria nos reduzindo, os espíritos colocam, a vida selvagem. O que é contrário, tranquilamente, nós compreendemos a lei de progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se ela exacerba mais paixões, se ela provoca mesmo muitos crimes, não é ela a culpada, mas aquela pessoa que da riqueza abusa, como acaba por abusar de todos os outros dons de Deus. Por esse abuso é que se torna pernicioso e torna pernicioso aquilo que poderia utilizar com mais sabedoria. Isso, na verdade, é a consequência desse estado de inferioridade que nós ainda vivemos e que é compreensível, embora temporário. Se a riqueza, por exemplo, somente males tivesse para produzir, Deus não colocaria ela na terra. Então, o trabalho é de cada um que tem as suas riquezas em todo o sentido. Não estou falando aqui somente de pessoas ricas e milionárias, mas de toda a riqueza material que está na nossa posse no momento, utilizá-la para produzir o bem. A educação, a doação, o incentivo, tudo. No Livro dos Espíritos, há 3 questões, nós comentaremos aqui, em que ele trata acerca das provas relacionadas à riqueza e as provas relacionadas à miséria. Então pergunta ele assim, bem direto, por que foi que Deus concedeu a uns a riqueza e a outros ele
ele deu a miséria? Os espíritos respondem: é para experimentar cada um de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, acabam por cair com frequência. Vejam que a condição de vida, seja a vida de quem é rico, de quem é pobre, ou mesmo na miséria, é uma coisa que foi escolhida, porque naquele momento, naquelas circunstâncias, a vida naquele meio vai estimulando e fazendo crescer as virtudes que lhe faltam. E aí, na sequência, ele pergunta qual das duas provas é a mais terrível para o homem. O homem no sentido aqui do ser humano, né? Estou falando da linguagem do século XIX aqui. A da desgraça, da miséria, da pobreza, ou a da riqueza? E eles respondem assim, tanto uma quanto a outra. Porque a miséria, ela provoca as queixas contra Deus. E a riqueza incita todos os excessos. O que isso quer dizer? Cada uma tem as suas características. Em cada uma temos os seus cuidados. Podemos vencer ou falhar, sendo em cada situação aquela que nos levará a falar mal de Deus, ou mesmo abusar de tudo o que nos é materialmente oferecido naquele período curto de nossa existência espiritual, que é a encarnação. E em relação ao rico, ele pergunta, o rico, né, estando sujeito a maiores tentações, mesmo ele estando sujeito a maiores tentações, mas ele não tem também, por outro lado, meios de fazer mais, né, o bem, e eles respondem, mas é justamente o que não fazem. Por causa disso, tornam-se egoístas, orgulhosos e insaciáveis, como comentamos antes. Com a riqueza, as suas necessidades vão aumentando e ele acredita nunca possuir o bastante para si, para se satisfazer. Dessa forma, a alta posição, no sentido de posses materiais, né, de dinheiro no mundo, e também a autoridade, são provas que o espírito passa, que são tão grandes e escorregadias como a vida na miséria e na pobreza, porque quanto mais a pessoa é rica e poderosa, mais obrigações essa pessoa tem. E maiores também são os meios que ela tem de fazer o bem ou de fazer o mal. Agora, o que vai determinar? São as suas próprias escolhas. Deus experimenta o pobre pela sua resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao poder que naquele momento ele detém. Então, assim, dizem eles, a riqueza e o poder fazem nascer ou estimular, eu diria, todas as paixões que nos prendem à matéria e por isso nos afastam da perfeição espiritual. Daí, mais uma vez, vem a recomendação de Jesus para aquele moço se desfazer dos seus bens por causa do apego que ele tinha às coisas materiais. Que implicações isso tem para nós? Vejam, a compreensão do que significa uso legítimo e abuso. Nosso trabalho e as conquistas legítimas que dele advêm são direitos concedidos pela lei de causa e efeito. No entanto, saibamos reconhecer sempre os nossos deveres de espíritos encarnados em curso de evolução para colocar as riquezas a nosso favor, sem nos tornarmos escravos dela. Na primeira, nós movimentamos as forças da vida e geramos o bem em nós e ao nosso derredor. Na segunda, nós acabamos por ser geradores de aflições, melhor dizendo, em nossa consciência, e remorso também pela desilusão que posteriormente nos visitará, pelo mau uso, pelo abuso que tivemos e que fizemos das coisas que nos foram concedidas. Pensemos rapidamente aqui, ao nosso redor, além do poder do dinheiro, vejam, procurem enxergar as riquezas ilimitadas que estão ao seu dispor. Confia, segue, trabalha, constrói sempre para o bem e tenha sempre a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, se cumpre o teu papel, Deus vai fazer o resto. Gente, obrigado a todos por esses minutos que passamos juntos. Espero vocês no próximo episódio
Peço-lhe também para clique em seguir aí no seu agregador, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Spreaker, que aí daqui eu acompanho vocês e sei que o conteúdo está sendo apreciado. Pode seguir a gente também no Instagram, onde lá a gente pode interagir melhor, no @Espiritismo Evangelho, pode ser no meu pessoal, @GiltonK, e lá na postagem eu vou colocar as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio. Um abraço a todos e que Jesus o abençoe.